Queridos irmãos, nessa noite de domingo, mais uma vez nós estamos reunidos para juntos adorarmos a Deus em culto e em louvor ao nosso Senhor Jesus. Nessa noite queria convidá-lo a abrir a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 1 a 7. Palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, verso 1 a 7 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, em cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, vamos orar a Deus, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Pai Celestial. Pai bondoso, mais uma vez estamos reunidos em torno da Tua Palavra. Mais uma vez pedimos que o Senhor venha, através do Teu Espírito, nos ensinar, nos orientar, nos esclarecer, Pai. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos entender a Sua vontade. E ao entendê-la, ó Deus, nós possamos cumprir a Tua vontade, em obediência. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta que Paulo escreve, ele escreve aos irmãos que estavam em Roma e os convoca a viver uma vida como santos, separados para o serviço do Senhor. Paulo, em sua saudação também, declara o seu chamado para ser apóstolo, para pregar o evangelho aos gentios, mas também declara também como servo de Cristo. O evangelho aqui citado por Paulo significa boas novas, alegres notícias. É uma revelação celestial, gloriosa e divina. Este evangelho prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. A Escritura fala a respeito do Filho, da descendência de Davi, segundo a carne, Filho de Deus com poder sobrenatural, a saber, a ressurreição dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo mostra aqui a grandeza de Cristo. Então eu queria conversar com você sobre o tema, a grandeza de Cristo. Observe que Paulo está escrevendo, ele está aqui iniciando a sua carta, é um prefácio da carta, ele então nos revela. Primeira coisa, ele mostra que Cristo e sua grandeza por ser descendente de Davi. Observe que nós às vezes não damos valor na questão de descendência, árvore genealógica, mas para o judeu isso era muito importante. Mas as Escrituras mostram que Jesus é o Messias prometido, filho de Davi, aquele que viria, aquele que foi prometido lá em Gênesis, no início, quando Deus falou que ele colocaria o descendente, viria, a mensagem de Deus vinha através do seu descendente. O descendente é Cristo, ele viria da descendência de Davi. Então, Paulo, sabendo disso, ele escreve aos Romanos e ele fala, então, essas verdades com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Está aqui no verso 3. Então, a primeira coisa que Paulo fala, ele mostra que a grandeza de Cristo é porque ele é um descendente de Davi. Ele vem prometido pelos profetas e no Novo Testamento, então, Paulo já narra isso em suas outras cartas, mas aqui ele faz questão, no início da sua carta, já declarar que Cristo é o descendente de Davi, a realeza. Segunda coisa que Paulo demonstra aqui, a grandeza de Cristo, é a declaração dele como Filho de Deus. Observe que o verso 4 diz, foi designado Filho de Deus com poder. Muitas vezes nós também olhamos para a questão descendência, nós ainda não damos o valor devido a isso. Mas ao judeu ele tinha algo especial com respeito à família. E ele olhava então para os seus descendentes, ele queria
ele colocava nome circunstancial para os seus filhos. E Paulo, então, demonstra que Jesus é o Filho de Deus. E sendo o Filho de Deus, segundo o Filho de Deus, com poder. Então, mais uma vez, então Paulo declara primeiro que ele é Filho de Deus, por ser descendente de Davi. Demonstra a grandeza de Cristo porque ele declara que Jesus é o Filho de Deus com poder. Terceira coisa, Paulo mostra a grandeza de Cristo quanto à santidade pela ressurreição de Cristo. Ele ressurgiu dentro dos mortos. Irmãos, essa é uma questão ainda levantada por Paulo lá mais tarde, na carta aos Coríntios, mas aqui no início da sua carta ele já demonstra que Cristo é aquele santo separado de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A igreja precisa ainda de olhar com muita determinação e pregar com muita ênfase o Cristo ressurreto, irmãos. Às vezes nós perdemos isso de vista, achamos que isso é o evangelho do passado. Não, ele é o evangelho presente, uma realidade. Isso é uma grandeza falar da ressurreição do Filho que Deus ressuscitou, aquele prometido, o Filho de Deus. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quarta coisa que Paulo demonstra a grandeza de Cristo é que ele pode conceder graça e paz. Perceba bem que muitas vezes nós cumprimentamos nossos irmãos bom dia, boa tarde, boa noite. E algumas denominações têm como saudação graça e paz. Paulo aqui ele está demonstrando, né, aos amados irmãos de Roma que ele quer que eles recebam a graça e a paz da parte de Deus. Observe que graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, e a paz só o príncipe da paz pode conceder a paz. Então Paulo já inicia sua carta, é uma carta notória, a carta aos Romanos, mas Paulo demonstra já na sua introdução aquilo que Cristo é, a sua grandeza, aquilo que ele é, e nós precisamos então fazer disso algo conhecido na sociedade dos nossos dias. Observe que o Evangelho é isso, é a pregação da boa notícia, a boa nova. E essa boa nova é Cristo, o descendente de Davi, aquele que Deus o ressuscitou com poder. Não só com poder, mas uma vida de santidade, pureza, separado, exclusivo, para cumprir a missão que Deus havia designado, salvar este mundo. E por último, então, Paulo fala que esse Cristo pode nos conceder graça e paz. Observe que aquele que tem a graça e a paz é alguém bem-sucedido. É alguém que já experimentou um novo nascimento. É alguém que já declara filho de Deus. Eu queria terminar esse momento de meditação lembrando aquilo que Paulo fala ainda nessa carta, capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz assim: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então note que Paulo está falando da grandeza de Cristo, mas ele fala daquilo que ele é também. Ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus. E só aqueles que creem, é pela fé que nós podemos viver. E essa noite eu queria convidá-lo, então, olhando aquilo que Paulo enfatiza já na sua saudação, a grandeza, a beleza de Cristo, aquele Cristo descendente de Davi, o Cristo filho de Deus, o Cristo que veio para ser um homem separado, santo, aquele que pode conceder graça e paz a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que Ele nos abençoe, que no início dessa semana nós sejamos, aqueles que podem enfatizar a grandeza, a beleza e a santidade do nosso Deus. Vamos orar, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos nos curvar diante do Senhor numa oração, concluindo o culto dessa noite. Oremos. Pai amado, nós estamos mais uma vez gratos a Deus, porque temos a palavra do Senhor, irmão. Porque um dia o Senhor salvou aquele homem perseguidor da igreja e fez dele um homem instruído na palavra. Um homem que proclamou o evangelho, as boas novas de salvação. E já no início dessa carta ele nos mostra a grandeza que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que o Senhor proporcionou através de Cristo à tua igreja. E nessa noite nós pedimos que nós possamos gozar dessa graça e essa paz também, enfatizada aqui no final dessa saudação.
A graça e a paz do Senhor estejam reinando nos nossos corações, reinando em nossas vidas durante essa semana. E aqueles que nos encontrarem saibam que nós somos filhos do Príncipe da Paz e que a graça do Senhor nos alcançou. Por isso nós proclamamos também essas boas novas, para que aqueles que não creem venham crer e viver pela fé no Filho de Deus. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.